Bem, amigo do blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, do futebol carioca, hoje eu estou aqui com o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. Seu Rubens, é um prazer o senhor estar abrindo aqui a federação para a gente estar batendo papo sobre futebol carioca, sobre o Flamengo, sobre o Maracanã. E se o senhor quiser dar um bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal que vai estar assistindo o nosso canal. É evidente que sim, bom dia a todos, não só do Flamengo, como todos os torcedores do futebol, especificamente os torcedores do Estado do Rio de Janeiro. Eu já vou começar colocando uma polêmica no ar, né? Do ano passado para cá, né, começou uma questão toda depois daquela arbitral em que, segundo o Bandeira disse aí na imprensa, que o senhor tinha ofendido. E aí, a partir dali, isso começou, né, toda uma rusga, vamos dizer assim, entre o Flamengo, né, o Flamengo e o Fluminense com a federação, em que causou aí diversas matérias, diversas coisas que foram faladas. O que realmente aconteceu naquela reunião que o Bandeira se sentiu tão ofendido? Veja bem, isso é uma matéria que, como esse assunto está judicializado, isso gerou procedimento judicial de ambas as partes, eu prefiro não tocar no assunto até que efetivamente isso seja decidido. A única coisa que eu posso talvez sugerir que você faça a pergunta ao presidente do Flamengo se porventura ele teve algum comportamento que tivesse supostamente motivado uma reação que ele deu tanta divulgação e ênfase como tendo sido vítima de alguma coisa. E o que o senhor acha assim, da pessoa do Bandeira e da administração que ele vem fazendo hoje no Flamengo? Veja, em relação à administração, é muito difícil eu falar, nós não temos como falar, porque a gente não tem conhecimento técnico do que acontece administrativamente dentro do Flamengo. Então, falar por ouvir dizer, falar por comentários, pelo que é publicado, é uma coisa muito complicada, é muito difícil. Então, eu não tenho nenhuma condição técnica para emitir uma opinião com fundamento. Então, eu não posso efetivamente fazer qualquer comentário, seja positivamente, seja negativamente. É o tipo de uma coisa que quem tem condição plena de fazer isso são os conselheiros e os associados que estão lá diretamente vivendo a situação, vivendo o dia a dia e ouvindo as explicações que o presidente certamente dá para os seus associados. No que diz respeito à pessoa do presidente, eu tive muito pouco contato com ele, né? Ele praticamente não frequentava a federação e depois, em determinado ponto, também deixou de frequentar, diferentemente de todos os demais presidentes. Então, eu não posso falar a respeito da pessoa do presidente também por esse motivo, por uma função de contato. Certamente que qualquer opinião que eu venha a emitir, ela pode ser insuficiente ou pode ser exacerbada, né? E principalmente após um episódio que ele protagonizou e que gerou aí um mal-estar e que eu espero que nós possamos, em um determinado momento, encerrar essa questão de uma forma civilizada e harmônica e visando especificamente as relações institucionais, né? Eu posso até não me dar com você, ele não é simpático a mim, você não gosta de mim, etc. Mas eu acho que as relações institucionais estão acima de todos os problemas pessoais. Não se pode, de maneira nenhuma, no meu entender, utilizar de uma instituição por um problema que efetivamente não é da instituição. Mas, fora isso, não tem outro tipo de comentário a fazer. Depois de todas essas coisas que aconteceram no passado esse ano, como está hoje a relação da instituição Flamengo com a Federação do Rio de Janeiro? O Flamengo vem participando das arbitragens, como é que está sendo a relação hoje do clube com vocês? É uma relação, até eu acho que um pouco distante, poderia ser muito mais próxima. É uma relação, de repente, um pouco intransigente, mas tem como representante, vamos dizer assim, funcionários do Flamengo, diferentemente de outros clubes que os representantes são os seus respectivos presidentes ou respectivos diretores. Então, essa é uma grande diferença. Mas ele tem aí participado, principalmente das reuniões da reunião de operação de jogo. As reuniões de operação de jogo, o presidente, o Flamengo, aliás, tem se feito representar.
Mas, repito, seria muito mais importante se o presidente pudesse estar presente, porque ele tem o poder de decidir, ele tem o poder do sim e do não. E isso acontece com os demais clubes. Os seus presidentes não precisam de intérprete, não tem que levar o problema até alguém, não tem que esperar, transferir, porque eles têm autoridade suficiente para decidir. E isso facilita bastante a solução dos problemas, facilita bastante o diálogo. Eu dependo de consultar, eu dependo do presidente. Não, então eu acho que essa talvez seja esse talvez seja um ponto que o Flamengo pudesse superar, se fazer representar por aquele que decide, principalmente em determinados momentos, determinadas reuniões, especificamente quando se trata de reuniões do Conselho Arbitral e quando se trata de reuniões da Assembleia Geral. Esse ano a gente teve a Primeira Liga, e segundo saiu na imprensa, a única federação que se opôs no primeiro momento foi a do Rio de Janeiro. E a Primeira Liga teve assim, se mostrou rentável, conseguiu patrocínios, TV, atraiu o público. O que hoje o senhor pensa sobre a Primeira Liga e qual vai ser o posicionamento ano que vem com relação à Primeira Liga? Veja, na realidade, a Federação do Rio não foi a única que se opôs. Todas, em princípio, se opuseram. Todas, em princípio, se opuseram à reunião da Liga, e a CBF não reconheceu a Primeira Liga. Então, na realidade, ela não existe. Como até hoje, ela não existe. Ela é uma personalidade jurídica, legalmente constituída, mas desportivamente ela não existe. Seria preciso que a CBF reconhecesse a Primeira Liga, tornasse oficial, a inserisse no seu calendário, o que efetivamente não foi feito. Então, é uma instituição pirata que não existe e não ter o direito de fazer competição nenhuma. É evidente que ela pode fazer jogos amistosos, os clubes têm liberdade para fazer jogos amistosos aqui e ali e dar o nome que quiser e o troféu que quiser a uma partida. Eu posso instituir, essa partida está valendo o troféu X, aquela partida vai valer, cada um, quem chegar primeiro, quem ganhar mais, isso pode ser uma coisa, mas não tem nenhum efeito desportivo, não leva a lugar nenhum, não é oficial, não conta para a estatística do futebol oficial e apenas para dizer que ela não teve mais público do que o campeonato. Existe um trabalho escrito que eu não tenho na cabeça aqui o autor, posso lhe fazer chegar às suas mãos a qualquer momento, um trabalho com uma análise técnica muito bem aprofundada a respeito, seja tanto da audiência quanto da presença de público nesses dois, supostamente uma competição de liga e no campeonato estadual. Então, para o ano que vem, não sei, a federação, já dissemos isso, a Assembleia Geral já decidiu admitir uma outra, vamos dizer assim, uma liga, a partir do momento que ela faça parte do calendário oficial da CBF. Se não fizer parte do calendário oficial da CBF como tal, ela inexiste. E aí nós vamos tratar o assunto dentro do que manda o ordenamento jurídico desportivo regional, nacional e internacional. Não pode ser diferente disso. Existem regras, existem leis, existem normas que efetivamente nós somos obrigados a cumprir e obrigados a fazer cumprir. Partidas amistosas, elas podem ser realizadas desde que não prejudiquem, desde que não colidam com competições, especificamente com competições estaduais, desde que não prejudiquem os demais, nós também não vemos dificuldade em conceder permissão que obrigatoriamente tem que ser solicitada para que qualquer clube venha a realizar. Isso a toda hora, todos os clubes estão aí pedindo para fazer amistoso aqui, ali. O Fluminense, por exemplo, foi jogar jogos amistosos nos Estados Unidos, etc, etc. Então, isso... E a Assembleia Geral decidiu os critérios de participação dos clubes estaduais em competições interestaduais oficiais.
Isso já está efetivamente decidido. Independe da vontade do presidente da federação. Obedecidos esses critérios, o presidente não tem nenhuma autoridade, nenhum poder de dizer sim ou de dizer não. Isso foi muito bem claro. Cumpridos esses requisitos, o clube vai. Assim, não só assim, o presidente de Flamengo e Fluminense, mas também assim, a grande imprensa, muitos torcedores também criticam bastante hoje, não só o estadual do Rio, mas todos os estaduais, dizendo que eles estão falidos porque não atraem mais público, que os clubes não tem mais, não conseguem mais ter receitas, né, dos jogos, principalmente nos jogos com os pequenos. Há diversas críticas nesses pontos, inclusive até o Bandeira, eu encontrei uma entrevista dele no passado questionando com relação à transparência da federação. O que hoje a Federação do Estado do Rio pensa em fazer, em melhorar todos esses critérios para os campeonatos futuros? Primeiro eu quero rebater a crítica quanto à transparência, porque isso é uma grande leviandade. E leviandade porque efetivamente ele não conhece, ele não frequenta, ele não participa. E seria muito difícil que 99,9% de todos os filiados tenham um tipo de comportamento e somente um tenha um tipo de discurso sem ter o conhecimento prévio. No início da fala você me fez uma pergunta e eu disse, olha, não tenho nenhuma condição de desenvolver, de apresentar sequer uma crítica à gestão do presidente do Flamengo, porque eu não conheço, não faço parte, não lavou. Então, o inverso também se aplica. E qualquer coisa que tenha feito, que seja feita diferente desses critérios, você vai incorrer numa leviandade, a não ser que a coisa seja intencional. Aí eu não posso efetivamente falar nada. No que se fala de que os estaduais estão falidos, específico, não sei se os demais, mas em relação ao Rio de Janeiro, isso também é uma distorção, isso de repente, alguma matéria intencional para depreciar o produto do campeonato estadual. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, esse campeonato do Estado do Rio de Janeiro é um campeonato que passa para o maior número de estados. Ele chega a passar para 17 estados. É o campeonato que, quando passa para as transmissões internacionais, é o que mais é transmitido fora do país. E a audiência do campeonato é maior do que todos os campeonatos regionais da mesma época. A seleção brasileira jogou num dia e um jogo de uma partida do campeonato estadual deu mais audiência do que o jogo da seleção brasileira. O Vasco e Flamengo foi a maior audiência de todos os programas da Rede Globo. O Botafogo jogou, e parece com Cabo Frio, um Cariacica, uma coisa assim, e deu mais audiência do que o jogo do São Paulo na Libertadores. Então, quando o pessoal fala, mas está falido, comete um grande equívoco. Porque, veja bem, vou citar um exemplo até do Flamengo. No Fla-Flu de 1963, se não me engano, que o Flamengo foi campeão, tinham quase 200 mil pessoas no Maracanã. Mas só quem viu esse jogo foram as 200 mil pessoas que estiveram no Maracanã. Hoje, qualquer partida do campeonato, ela pode ser vista por um número pequeno de pessoas no estádio, mas a audiência que dá, as pessoas que veem por outros meios, pela internet, que vê pela televisão, seja televisão aberta, seja televisão fechada, isso é um número que atinge a centenas de milhares. Então, isso é um grande equívoco que se fala, ou aquele que tem uma má intenção em divulgar propositadamente esses fatos, ou aquele que desconhece isso aí. Então, e uma prova evidente é a televisão. A televisão vende audiência. Se bola de gude for melhor do que o MMA, é evidente que ela vai passar torneio de bola de gude. E se ela se interessa por esse produto, paga por esse produto, é evidente que ela não está cometendo equívocos, né? Dentro do seu planejamento. Isso é um produto que lhe é rentável. E rentável por quê? Porque tem audiência, porque tem investidor, porque tem patrocinador. Então, eu acho que esse é um grande equívoco que as pessoas falam, e nem todo mundo reflete sobre tudo isso.
Esse é um primeiro ponto. No que diz respeito à rentabilidade, os jogos são deficitários. Os jogos não são deficitários. Efetivamente, vou te dar um exemplo. Existe a probabilidade de você renovar um contrato, ou vamos dizer assim, vários clubes têm saído do Rio de Janeiro, pretendido sair do Rio de Janeiro, quer seja no campeonato nacional, quer seja no campeonato regional, para ganhar cota inferior à cota que eles ganham, eles ganham com que a televisão paga para transmitir o seu jogo. Então, isso não é. O campeonato não é deficitário. Deficitário é aquele que a receita é menor do que... Melhor, que a receita é menor do que a despesa. Mas a partir do momento que a receita é maior do que a despesa, esse campeonato não é deficitário. Só que, às vezes, esquecem de inserir, ou de contabilizar, ou de computar na receita a verba de televisão, a verba, por exemplo, no Maracanã especificamente, dos camarotes que fazem parte da receita de alguns clubes, do catering, que é em função dos jogos, dos bares, em que os clubes têm participação disso. E isso eles não querem contabilizar. Do sócio torcedor, que paga uma mensalidade. E quantos milhares de sócios torcedores pagam a mensalidade e que naquele período eles têm como única opção o campeonato estadual? Essa receita de sócio torcedor, alguns clubes não divulgam. O quanto que eles receberam de sócio torcedor? Nenhum sócio torcedor iria pagar se não quisesse assistir determinadas partidas. E essa receita de sócio não faz parte. A imprensa, os especialistas dizem, eles partem do princípio de que, como tem baixo público presente no estádio, então tem jogos em que os times, principalmente os grandes, saem com prejuízo daquela partida. Nenhum time sai com prejuízo da partida. Mas o nenhum é nenhum mesmo. E é simples, basta dizer para você, uma partida que o clube recebe líquido, por uma hipótese, 500 mil reais, um número, por exemplo, só de transmissão, nenhuma partida ela é deficitária. O que é considerado que eles só colocam no cômputo da receita a bilheteria. E a bilheteria, em qualquer espetáculo do mundo, ela não paga a despesa do espetáculo. Você acha que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma luta entre o Pacquiao e o Mayweather. Cada um recebeu uma bolsa absurda, não sei quantos milhões, 500 milhões cada um recebeu. Você acha que os ingressos suportariam cobrir um cachê, por exemplo, uma cota desse tamanho? Hipótese nenhuma. Ninguém trabalha especificamente em relação à bilheteria. Tivemos agora um exemplo, show aí de Wesley Safadão, né, que diz que o cachê foi de 500 milhões de reais. Qual estádio, teatro, praça, em que somente com bilheteria, com ingresso vendido, ia cobrir 500 milhões de reais? Nunca. Deu prejuízo aos patrocinadores? Não, porque alguém subsidiou isso. Então, esse conceito de prejuízo, ele também está bastante distorcido, ele é equivocadamente, vamos dizer assim, divulgado, porque alguém está deixando de raciocinar em função da indução de outros que estão esquecendo de vários elementos que têm que ser considerados. Até dentro dessa questão, uma das coisas que os clubes reclamam muito é com relação à taxa da FERJ, que é de 10%. Nas demais federações é de 5%. Por que a necessidade? E aí entra nessa questão de que se fala que os clubes têm prejuízo por causa da cobrança da taxa em cima de 10%. Por que a necessidade da federação de cobrar 10%? Vamos lá. Primeiro que é estatutário, não é o presidente que decide. E tudo que é decidido na forma estatutária, na forma regulamentar, quem decide são os clubes. O dia que os clubes resolverem que não pode ser 10, tem que ser 9, 8, 7, 6, 5, X, N mais 1, vai se cumprir essa decisão. Outro grande equívoco, no país, 9 são as federações que cobram 10%
nos seus campeonatos. 9 federações. Então, quem diz que só a Federação do Rio comete também um outro grande equívoco e induz muita gente a raciocinar equivocadamente. No que diz respeito, por exemplo, fora das competições regionais, por que um clube quer sair para jogar fora do Rio de Janeiro? No Campeonato Brasileiro, a taxa da federação é de 5%. E por força de regulamento da CBF, não pode ser diferente disso. Agora, fora do estado, isso cabe uma negociação. Por que o clube quer sair para jogar fora do estado, se não para ter uma receita maior, se não para arrecadar mais? Ele vende a sua cota. O clube vende a sua cota. Não é? E vendeu a cota, que interesse tem ele em achar que a taxa da federação tem que ser Y, N mais 1, X, nenhum. Ele sai com cota fixa. Ele já tem o dele certo e sai para ganhar. Então eu não acho nenhum absurdo, nenhuma irregularidade, nenhuma coisa que a federação também, para esse estado de excepcionalidade, cobre uma taxa além daquela que é normal. Né? Se o clube sai para ganhar mais, a federação sai para ganhar mais. Vou dar um exemplo para você. Teve um jogo do Flamengo em Brasília, por exemplo, que o Flamengo ganhou R$ 1,5 milhão de reais líquido, uma receita líquida. Teoricamente, a cota da federação seria em torno de, acho que 150, bom, se fosse 10%, 150 mil. Vamos transformar. A discussão seria em torno de 5, de 75. Ora, o que é melhor? Hoje, nessa condição excepcional, que não tem Maracanã, que não tem Engenhão, o que é melhor? Você jogar em Volta Redonda para um público de 15 mil e sair de lá com uma receita de 200, 300 mil no máximo, ou você gastar, uma hipótese, 50, 60, não sei, a mais para você ganhar quase 10 vezes mais do que você ganharia aqui. Isso é uma questão de matemática, é muito simples. Qualquer coisa diferente disso, qualquer posição diferentemente disso é meramente uma intransigência, é meramente a vontade de querer efetivamente criar problema. E se você pegar o balanço que está publicado do Flamengo e ver a despesa do departamento de futebol, e você ver o que ele pagou desses 5%, não chega a 0,4%. 0,4%. Se você colocar toda essa despesa no gráfico, uma bola, por exemplo, gráfico circular, e colocar o 0,4%, é um pontinho que você nem consegue enxergar. Então, na realidade, isso é efetivamente insignificante. Mas, se os clubes decidirem que não deve ser assim, a mim cabe acatar e cumprir. Esses dias saiu uma informação no blog Bastidores FC do Globo Esporte de que a FERJ vai entrar na briga pela concessão do Maracanã. Isso procede? E o que o senhor acha do interesse de Flamengo e Fluminense também em querer gerir o Maracanã? Não vejo nenhuma anormalidade nem em uma coisa nem em outra. A única coisa que se pode é que, com toda clareza e sem querer, sem nenhum delírio, nenhum clube do Rio de Janeiro tem condição de assumir a gestão sozinha do Maracanã. Nenhum. Porque não tem receita que suporte a despesa do Maracanã. Se o Estado não consegue, eu acho que dificilmente um clube isoladamente teria. Então, essa história de que o clube A ou o clube B vai assumir o Maracanã, sozinho não acontece. Ele tem necessidade de ter um investidor, alguém com um capital, vamos dizer assim, razoável e que consiga gerir isso. Vide a empresa que era gestora do Maracanã, né, a Odebrecht, ela desistiu porque argumentou e provou que teve prejuízo ao longo desse tempo inteiro com o Maracanã. Ora, se a Odebrecht, que é uma potência, né, mundial, que a receita, bem se sabe quanto desistiu, é porque esse negócio efetivamente não é rentável. Como a federação também, isoladamente, não tem nenhuma condição
da gestão desse equipamento pelos mesmos motivos. O que nós manifestamos, inclusive ao governador, primeiro, é que nós entendemos que esse estádio não deve ser um estádio unitário, não, ele deve ser um estádio plural, ou seja, ele deve ser um estádio para atender a todos os clubes, como historicamente sempre aconteceu, como para cumprir o motivo pelo qual ele foi construído. Né? Essa é uma coisa. E dentro disso, a federação é baseada na condição, na expertise que tem e na condição que foi demonstrada nos 2 jogos das finais, em que a federação pegou um estádio desmobilizado e efetivamente conseguiu colocá-lo em condições de funcionamento e deu à população o estádio para que os torcedores pudessem participar dos 2 jogos das finais, praticamente sem nenhum problema, com um custo muito menor daquele que vinha sendo praticado, nós entendemos que nós poderíamos, como sempre participamos historicamente, vamos dizer assim, não na gestão do estádio, mas na gestão do evento futebol que acontece nesse estádio. Como era antes, quando existia a SUDERJ, em que todos os eventos de futebol, cabia à federação a coordenação de tudo isso. E esse é o nosso interesse. Entendo alguém que seja um investidor, seja vamos dizer assim, que assuma o domínio do estádio, a nossa pretensão é fazermos parte integrante disso, no que tange ao aspecto particular referente a jogos que lá são realizados. Outro motivo que nós entendemos é que o estádio não pode ser elitizado. O Maracanã não foi construído para ser elitizado. Nós entendemos que há que criar condições para que todo torcedor possa torcer pelo seu clube e utilizar o Maracanã. Então, nós defendemos que o Maracanã, que tenha lugares elitizados, mas que ele todo não seja elitizado. Vamos dar um exemplo, o Sambódromo. O Sambódromo, você tem os mais variados setores à disposição da população, nos melhores níveis. Aquele que só pode pagar pouco, ele não está excluído de ver o espetáculo. Aquele que pode pagar muito, vai para os lugares melhores que tem. Então, essa é a nossa tese. E é isso que nós fomos levar ao governador, é isso que, efetivamente, eu até acho, um deputado Chiquinho da Mangueira, que foi presidente da SUDERJ durante muito tempo, ele também é dessa tese de que o Maracanã não deve ser elitizado, que o Maracanã não deve ser um estádio unitário, mas sim um estádio à disposição de todos os clubes. E é isso que nós levamos ao governador. Então, assim, porque nessa mesma matéria, eles diziam que vocês estavam atrás de investidores, claro, para poder gerir isso. Isso é fato? É fato. E se vamos supor assim, que o Flamengo, tanto ou o Fluminense, ou eles em conjunto, apresentassem uma proposta de gestão melhor do que vocês forem apresentar, vocês apoiariam o Flamengo e o Fluminense de gerir o Maracanã por esse motivo que o senhor apresentou? Não tenha dúvida. Eu não vejo o porquê de você não apoiar que qualquer filiado tenha, que melhore, né, as suas condições. Isso de nenhum, pelo contrário. É obrigação nossa até pugnar pela melhora de qualquer um dos filiados, independentemente de quem seja. Agora, o que precisa que fique muito bem claro que qualquer um que venha assumir o Maracanã, que venha assumir esse estádio, outro, ou clubes que têm o seu próprio estádio, como o Vasco, como o Macaé, como o Volta Redonda, que esses estádios, eles estatutariamente, eles ficam à disposição do campeonato da entidade ao qual o clube pertence. Não pode ser negado. Efetivamente não pode ser negado. Então, eu acho que nada impede que exista um diálogo. O clube A que resolveu, ganhou, houve uma licitação, eu ganhei. As condições foram melhores para A, B ou C, não importa. O que importa é que, de verdade, esse clube fique à disposição de todos os torcedores, repito, que não seja elitizado, independentemente de quem vai gerir. Assim, uma das coisas que eu estava vendo hoje, como é que a situação do futebol carioca, né?
A gente vê hoje Vasco e Botafogo oscilando, um na primeira divisão, outro na segunda a cada ano. A dificuldade com alguns clubes, vamos dizer, do interior, clubes menores, até mesmo de disputar as séries B, C e D, às vezes por despesa de viagem, essa questão toda. O que hoje a federação assim, vem ajudando esses clubes, né, a melhorar, né, assim, a questão da base, melhorar a preparação? Como vocês vêm ajudando na parceria de investir também, de ajudar esses pequenos clubes para melhorar assim, no desenvolvimento do futebol carioca a nível nacional? Veja bem, primeiro que as competições nacionais, nenhum clube pode dizer que não tem condições de participar em função de viagem, etc., porque a CBF subsidia todas as viagens, toda a estadia, toda a despesa de jogo. Então, na realidade, isso em tempos passados, ela foi um fato, mas no momento ela não se constitui nenhum obstáculo, porque a CBF resolveu especificamente esse problema. Uma das coisas que tem que ficar muito claro é que a federação não tem por finalidade subsidiar clube nenhum. E ninguém, ou seja, o clube é que tem que ter uma gestão suficientemente profissional, que tem que ter uma gestão capaz de adequar a receita, a despesa à sua receita. Né? E o que não pode é você gasta mais do que você ganha e você quer que alguém pague vamos dizer assim, esse engano administrativo que você cometeu. A federação não é sócia do clube, até porque nenhum clube, quando tem superávit, nenhum clube, quando vende algum do seu ativo lá, algum atleta, diz assim, opa, agora, de verdade, nós vamos aqui fazer com que a federação também participe disso. A federação não tem o direito de opinar, não tem o direito de participar, de decidir, de sugerir nada referente à gestão do clube. Isso é uma coisa interna, própria. Então, cabe ao clube, pura e simplesmente, ele andar com as suas próprias pernas. É evidente que a federação, em termos de fomento ao futebol, em termos de colaboração e até em termos de ajuda mesmo, eu acho que nós fazemos muito. Só para você ter uma ideia, a Série B não paga taxa, essas taxas de federação. A Série C, a mesma coisa. As despesas de jogo dessas categorias, dessas séries profissionais, elas são subsidiadas efetivamente pela federação. No que a federação pode, ela socorre financeiramente uma série de filiados que tenham aí alguma dificuldade momentânea. Ela não subsidia, ela apenas socorre em alguns momentos e praticamente todos os clubes têm momentos, têm períodos em que eles não pagam os seus compromissos. E a federação paga por eles. E a federação efetivamente paga por eles. E eu digo uma coisa para você, quer seja por dias, quer seja por semana, quer seja por mês, quer seja por ano, todos incorrem na mesma situação, inclusive o Flamengo. O Flamengo é o clube que efetivamente melhor, vamos dizer assim, que cumpre rigorosamente todos os seus compromissos. Não se pode dizer isso. Mas eles têm períodos em que efetivamente a federação antecipa o pagamento para o Flamengo e espera o momento dele ressarcir isso aí. Então, essa é uma ajuda que a federação efetivamente dá aos clubes. E o Campeonato Carioca do próximo ano vai ter assim, o mesmo modelo desse ano? Como é que está porque houve muita polêmica com relação a algumas decisões que foram tomadas, até que o Flamengo questionou, e aí eu... Por exemplo? Eu me coloquei contra, vamos dizer assim, a essa reclamação do meu clube. Por quê? Eles reclamaram, por exemplo, o campeão e o vice do ano passado seriam mandantes nos clássicos, né? E aí eu até falei, mas o Flamengo não estava lá para poder, isso que saiu na imprensa, né? Não esteve lá para poder justamente debater esse assunto. Como é que vai estar essa questão aí do regulamento ano que vem? Deixa eu falar para você. O que a gente tem que desmistificar, aliás, o Flamengo sempre apresenta, o Flamengo precisa deixar de assumir o papel de vítima, de ser o papel de estou sendo perseguido, eu sou vítima. O que o Flamengo tem é uma dificuldade muito grande de relacionamento com os seus co-irmãos. Tem uma dificuldade muito grande. Todos reclamam disso. Praticamente todos reclamam da dificuldade que tem de relacionamento com o Flamengo. E aí vai do poder de convencimento
para decidir no colegiado. Os 16 clubes resolvem discutir um regulamento. Ora, se cada um tem o mesmo direito de opinar, tem o mesmo direito de votar, cabe a cada um apresentar os seus argumentos que seriam convincentes aos seus pares de que essa ideia é melhor do que aquela. Né? Efetivamente é melhor do que aquela. E o regulamento não foi feito contra clube nenhum, porque foi feito antes do campeonato começar. Não foi feito, vou fazer um regulamento para que esse não tenha isso, para que aquele não tenha isso. Nada disso. Primeiro, a tabela é sorteada. Segundo, quando eles estabeleceram que o mandante tenha, vamos dizer assim, nos clássicos, mas somente na primeira fase, e quando jogassem com os demais. E na primeira fase, só teve 2 clássicos. Né? 2 clássicos. 2 clássicos de um clube. Então, por exemplo, o campeão só jogou 2 vezes. Né? O campeão jogou 2 vezes. Mas não teve 2 mandos de campo. E quem não foi campeão? Quem não foi terceiro colocado? Quando jogou Fla-Flu, por exemplo, quem foi o mandante? Né? Quem foi efetivamente o mandante? Foi um deles. Ou foi o Flamengo? Foi o Flamengo. Foi o Flamengo. Esse jogo pra fora. Eu não lembro de cabeça, mas foi o Flamengo. Ou foi o Fluminense. E depois, na segunda fase, nas semifinais e nas finais, o mando de campo foi em função da classificação que cada um teve. Agora, se o clube não teve uma boa classificação na fase em que ele estava disputando o mando de campo, paciência. Tivesse ele obtido melhor classificação, e certamente ele teria assumido uma posição de mandante. Então, isso é uma outra história mal contada que alguém tem o interesse de passar adiante. Bom, senhor, eu quero agradecer o senhor por tirar a disponibilidade aí na sua agenda para a gente bater esse papo aqui, falar um pouquinho não só do Flamengo, mas do futebol carioca, futebol nacional também. E eu sempre termino minhas entrevistas pedindo que o entrevistado deixe um recado para a nação rubro-negra. O senhor, vou pedir que o senhor deixe uma mensagem aí para os torcedores cariocas, né? Não só dos times grandes, mas de todos os clubes que congregam aqui o estado do Rio. E deixar aqui um abraço aí para o senhor e muito obrigado. Eu que agradeço, e a mensagem que eu posso deixar, vamos dizer assim, à nação rubro-negra, que, primeiro, que ela cada vez mais torça, cada vez mais ela compareça, cada vez mais ela apoie o seu clube de coração, independentemente de quem lá esteja dirigindo, porque ele não torce pela pessoa, ele torce pela entidade. Então, essa é uma mensagem que eu deixo à nação rubro-negra, que continue adotando, ocupando todo o coração com o clube e as cores pelas quais eles efetivamente têm paixão. E que tenham moderação e que aceitem a divergência desportiva, né? Que tratem um adversário como um adversário esportivo, que sejam pacíficos nessa sua paixão, nesse seu comportamento. E que façam a crítica que eles entenderem pertinente, desde que fundamentado, aquilo que eles julguem que possam ser motivo de crítica, ou aquilo que efetivamente possa ser modificado. A Federação do Rio de Janeiro está aberta, como sempre teve, nunca foi fechada ao diálogo. Nós nunca tivemos problema com o presidente nenhum. Então, o que está acontecendo agora, se é que efetivamente existe, eu garanto a você que não é culpa da federação. Efetivamente não é culpa da federação, de forma nenhuma. E a gente requer o testemunho de todos os presidentes que antecederam aí, os que porventura estão aí trazendo algumas dificuldades. A posição é essa que nós temos expectativa que consigamos resolver pacificamente. O diálogo está aberto, sempre esteve aberto. Houve uma publicação em que eu disse que, olha, a bandeira branca está no topo do mastro. E até porque, se até na guerra você tem intervalos para o entendimento, não vejo motivo nenhum para que isso não aconteça aqui. Nós estamos aí abertos a esse diálogo. Os acordos foram feitos para serem, quem sabe, realizados.
Mas para isso não pode, há uma necessidade de que as pessoas tenham humildade suficiente para o diálogo, que tenham humildade suficiente para ceder em alguns pontos, e não para impor unicamente a sua vontade e entender que acordo é aquele em que um faz aquilo que eu mando. Não é assim. Para sintetizar, parabenizo aí você, ou todos que me deram a oportunidade de falar para o torcedor do Rio de Janeiro, que me deram a oportunidade de falar, como você muito bem disse, para a nação rubro-negra. O Flamengo, vamos dizer assim, eu acho que ele é um clube imprescindível ao futebol nacional, e se é imprescindível ao futebol nacional, consequentemente, ele é imprescindível ao futebol estadual. Apenas não existe Fla-Fla. Existe Fla-Flu, Flamengo e Bangu, Flamengo e Vasco, Flamengo e Olaria, Flamengo e Madureira. Não existe Fla-Fla. E a televisão não passa Fla-Fla, senão passaria só coletivo do Flamengo. Então, há uma necessidade de que tenha um adversário. Aliás, a única atividade comercial que você precisa do seu concorrente é no esporte. Você pode ter o monopólio da companhia aérea, você pode ter o monopólio de qualquer negócio. Agora, no esporte, você precisa do concorrente, senão não existiria a competição. E isso todos têm que ter efetivamente consciência disso. Então, se nós reconhecemos que o Flamengo é um ícone, se o Flamengo é imprescindível ao futebol, não há porquê, e nunca aconteceu, eu te garanto isso, e requeiro o testemunho de quem quer que seja, de todos, nenhuma intenção da federação em causar qualquer dano, qualquer dificuldade, não só ao Flamengo, a qualquer filiado. A nossa obrigação é pugnar pelos seus filiados. O que às vezes acontece é que determinados dirigentes acham que o mundo começa e acaba no quintal da sua casa, né? Que são professores de Deus, que efetivamente l'état c'est moi. E a coisa não deve ser assim. Então, através do diálogo, e tudo efetivamente se resolve. A nação rubro-negra, repito aqui, pugne pelo Flamengo, mas também eu acho que eu sugiro que também pelo futebol do estado do Rio de Janeiro, porque sozinho ninguém subsiste. E se nós, quando eu digo nós, todos, clubes, torcedores, a mídia desse estado não tiverem imbuídos que devam caminhar na mesma direção e sentido, daqui a pouco algum outro estado desse país que está muito bem longe de nós, nadando de braçada, ganhando títulos, etc, etc, etc. Então, esse é um recado que eu deixo e continuo à disposição a qualquer hora que vocês queiram. Você, qualquer torcedor do Flamengo, qualquer dirigente do Flamengo, as portas aqui estão abertas a todos.